Carol Corrêa e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho, né? Tem muita gente perguntando e meu trabalho ele é um pouquinho complexo, tá? Eu trabalho com análise biomecânica quantitativa, que é nada mais é do que a aplicação da física pura à análise de desempenho de atletas. Bom, como é que é feito isso? Primeiramente, eu faço a medição, a coleta de dados biométricos, ou seja, de medidas dos corpos dos atletas. Aí são várias medidas que eu tiro diferentes, massas também. E depois eu também faço a coleta de dados do desempenho desse atleta no momento em que ele está executando os movimentos relativos ao esporte que ele pratica, seja futebol, tênis, natação, enfim, o que for. Eu trabalho com todas as modalidades esportivas. Depois, esses dados vêm para o meu laboratório e aí eu faço uma série de análises extremamente personalizadas. Vale frisar, antes de qualquer coisa, que eu evito usar algoritmos, ou seja, modelos de análise prontos. Tá? Por quê? Porque o serviço ele é extremamente personalizado e às vezes, por exemplo, assim, a gente tem um time de futebol, né, 2 zagueiros. Claro que eles deveriam ter funções semelhantes, executar movimentos semelhantes, mas na verdade um tem características muito diferentes do outro, certo? Um pode apresentar vícios de movimento diferentes do outro, né? Então já a análise já sai completamente diferente. Bom, o que é analisado dentro da biomecânica quantitativa? Eu analiso, entre muitas grandezas físicas, eu analiso o tempo de composição de movimento, o tempo do movimento, explosão muscular, a energia que o atleta pode ganhar ou perder ao executar o movimento, os vícios de movimentação, porque às vezes tem muita coisa que foge do olhar do técnico, tá? Que foge do olhar do empresário, do olhar do olheiro. Né, que são pequenos detalhes na movimentação daquele atleta que fazem com que ele tenha menos impacto, menos energia, menor velocidade, com que ele não tenha precisão na movimentação. Isso eu noto bastante, principalmente para os jogadores de futebol, que eles perdem a precisão dos passes, começam a dar passes ineficientes, tá? Errados, ineficientes. Bolas, às vezes, com pouca velocidade, enfim, né? Então, é uma gama muito grande de análises que eu faço, tá? Aonde o atleta perde energia, como é que ele compõe aquele movimento, né? Como é que ele interage com um hemisfério do corpo e outro hemisfério do corpo de formas completamente, às vezes, diferentes e com resultados bem surpreendentes também, né? Então é feita assim, é uma análise muito minuciosa, é como se eu pegasse o atleta e colocasse ele no microscópio, tá? Eu consigo ver exatamente qual é o desempenho dele. Mas aí surge uma questão de dúvida. Poxa, o desempenho do atleta não é medido pelas realizações dele, pelos tempos que são medidos no cronômetro, pelo número de medalhas, pelo número de recordes que ele bateu? Bom, isso é outra coisa. Essas coisas, recordes, tempos, número de medalhas, essas coisas são análises de desempenho estatísticas, né? E aí entra uma questão muito interessante. Quando nós vemos um atleta, por exemplo, um medalhista olímpico, né? Subentende-se que ele está no seu auge. Aí a gente pega e vai fazer análise daquele momento em que ele conquistou lá a medalha de ouro, ou às vezes mais de uma medalha de ouro, tá? E a gente se dá conta que não, que mesmo assim ele ainda tem déficits, tá? E ele ainda consegue ser melhor do que aquilo ali. E a gente passa, então, a ter um outro nível de atleta, né? Aquele atleta que ele consegue se superar sempre, 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 ele não tem limites de melhoria, tá? Como é que a gente faz isso? Aplicando ciência, aplicando física, que é uma coisa
que para a maioria das pessoas pode parecer assustador, complexo, mas que eu adoro trabalhar, que é a minha área, tá? Bom, essa análise biomecânica quantitativa, o que a gente faz com ela depois? Bom, eu não entro muito na área técnica, eu não me envolvo, não me meto no trabalho do técnico diretamente, ou da comissão técnica do atleta. Mas o meu trabalho ele serve como uma ferramenta poderosíssima para a comissão técnica do atleta se integrar com as outras áreas técnicas, por exemplo, o técnico, auxiliar técnico em qualquer área do esporte, tá? Consegue se integrar lá com preparador físico, com fisioterapeuta, com nutricionista, massagista e etc. e outras pessoas que trabalham junto, para melhorar aqueles déficits que o atleta apresentou no meu relatório, tá? No meu laudo, ou para melhorar aquilo que já está bom. Né? E aí a gente passa a ter, como eu disse, um outro nível de atleta, com outro tipo de valor agregado a ele. Tá? Bom, uma coisa bem interessante também sempre são emitidos laudos. Tá? Eu não acredito em análises que não tragam soluções, porque não adianta nada eu dar um laudo lá cheio de números, tá? Porque é com isso que eu trabalho, com uma análise substancial. A gente está vendo, está pegando o laudo, está analisando e tendo ali a real situação do atleta, né? Eu entrego números. Bom, não adianta nada eu entregar isso se eu não ajudar a comissão técnica a buscar soluções. Então, os laudos são sempre acompanhados de soluções técnicas, tá? Baseados não na técnica do esporte, mas sim na técnica do movimento, em física, lá, em dinâmica e mecânica newtoniana. Então, é bem interessante, ele vai sempre com as dicas ali para melhoria de determinados déficits, ou então melhoria daquilo que já está ótimo, né? E a comissão técnica, então, consegue traçar diretrizes novas para fazer treinos, né? Gerais, ou então treinos específicos para determinada competição. Bom, resumindo, é isso que eu faço, tá? Isso é análise biomecânica quantitativa, tá? Em outros vídeos agora eu vou explicando mais detalhes desse trabalho e que é bastante, como é que eu vou dizer para vocês, incomum, tá? Vou dizer de onde surgiu e etc, mas em outros vídeos.